ganhou. Faz a mesma coisa lá. Tá, então posso responder? Claro. Tá, nesse caso aqui, quando ele se refere não à cultura, ele se refere à criação. E lá é o único texto, é o único O momento... ensinar Exato. Ele atribui a criação. Esse é o motivo. é cultural. A criação é a submissão da mulher com o homem. Não. O que me parece aqui é que ela ensinar seria uma autoridade de homem para o momento que hoje não existe mais. Por que não existe? Porque ensinar é autoridade de Pastoral, só né? de homem? Não, ensino com autoridade pastoral é pro homem. Mas isso é um ensino. As mulheres podem ensinar. É tão tal que ele fala, Tito, que as mulheres mais velhas têm que ensinar as mais novas. Exatamente. Outra coisa, quando ele fala aqui sobre a ordem da criação, o que é que ele diz? Que isso poderia responder aquela pergunta que o César falou, né? Sobre ter líder de mulheres, tal, não sei o que e tal. Ou seja, naquele contexto, daquele texto de Tito, faz sentido, né? Faz um grupinho ali de mulheres que ensinam a mulheres. Faz sentido, porque bate um pouco com aquele texto ali. Que tanto lá como aqui ele usa o termo da ordem da criação. Ele não está se referindo à cultura, ele está se referindo à criação que tinha acontecido em torno de 4.000 anos antes dele. isso. Enfim, mas a questão do véu ele só usa naquela cultura. E por que ele usava? Mas, irmã, a fundamentação é a mesma. Ele fala, não usa o véu, porque Deus fez primeiro o homem, depois a mulher. Ele usa a mesma fundamentação pro véu. Aonde? Vamos lá. Vai lá. Tá, vamos lá. Bora. Por que ele fala acerca do véu aqui? O uso do véu aqui é cultural. E Ah, entendi. E o ensinar, não. não, porque Não, assim, me fala ele repete, ele usa tanto aqui quanto lá essa questão. Vou avisar, eu sei que não tem essa mesma comparação, tá? Porque primeiro o homem foi feito. Ela usou isso aí para dizer que tem a mesma base. Portanto, se não fazemos um, não precisamos fazer o outro. E não é verdade, tá? Mas eu gostei do fato dela querer ter ido conferir. Ela pode, se ela não soubesse disso, ela poderia se dar mal. Porque chegando lá e vendo, fica com cara de pau. Questão da ordem da criação. Esse argumento de Paulo aqui, ele é teológico e é com base na criação e na queda. Mas vamos lá. Aqui está dizendo, Cristo é o cabeça de todo homem é o cabeça, o homem é o cabeça da mulher e Deus é o cabeça de Cristo. O homem que ora com a cabeça coberta desonra a sua cabeça, mas a mulher que ora profetiza com a cabeça descoberta desonra, porque naquela cultura haviam prostitutas cultuais, e quando vinham para a igreja, o que elas queriam fazer? Eu concordo que é cultural. Eu tenho 100% já nessa que é cultural. O véu. Agora Sim. vai na fundamentação dele para a ordem do Aonde véu. é que ele está falando aqui? Da questão da criação, sim. Aí tá aqui. Todavia, no Versículo Senhor, nem a mulher independente do homem, nem o homem independente da mulher. Porque a mulher Versículo foi feita 8. do homem, o homem... Porque o homem não foi feito da mulher, mas a mulher foi feita do homem. Ordem da criação. Porque também o homem não foi... Mas o argumento que ele está trazendo aqui é o porquê que a mulher usa o véu. Porque o véu era o símbolo de pertencimento do homem. Isso não mudou. O fato de não usarem, né, é que mudou. criado por causa da mulher e sim a mulher por causa da ordem da O criação. que Paulo está dizendo aqui... Portanto, por causa dos anjos, a mulher tem que trazer o sinal e usar o véu. Certo, mas o que ele está dizendo aqui, ele não está trazendo necessariamente para a questão da criação, para dizer que a mulher pode... Aqui ela tem que usar o véu. Exatamente, ele não usou o argumento da queda e tal, ele está dizendo que existe a questão hierárquica. Mesmo argumento poderia ser usado da mulher ser submissa ao homem, tá? E lá ela não tem que usar. O que ele está dizendo aqui, que a mulher foi criada para o homem, ela foi feita para o homem, e quem discorda desse ensino, o que, é que ele vai dizer? Não, o ensino dele é o ensino de Deus. No 16 ele diz, mas se alguém quiser discutir essa questão, sabe que nós não temos tal costume nas igrejas de Deus. Ele está se referindo aqui especificamente à questão das mulheres na igreja de Corinto, né? Porque havia uma prática lá que as mulheres tanto elas queriam falar, como elas queriam interromper o culto, e assim, a questão do véu ali é algo pontual específico para aquela igreja. Só que assim, a mulher ela pode pregar, nós temos aqui no É difícil, né, velho? É difícil a mulher chegar e dizer assim, ó, ele tá dizendo porque entre os judeus sempre foi uma prática das esposas usarem véu no cabelo como um sinal de poderio de seus pais ou seus maridos. E com a cristianização, né, e principalmente com a ruptura, porque os primeiros seguidores de Jesus eram judeus, então esse costume era normal, mas entre os gentios tinha essa bagunça, essa mistura, e Paulo vai estabelecendo essa regra. Ele precisava falar sobre isso porque, né, muitos ali não estavam fazendo, mas nós precisaríamos fazer. Ela não pensa em dizer isso aí, porque, hoje em dia, né, a nega não quer usar véu, a mulher não quer usar véu. Eu não tô dizendo, todas as mulheres cristãs deviam usar véu, não tô nem aí, cara, entendeu? Mas que tá escrito, está. Vamos saquear o inferno enquanto é tempo, povoar o céu. Vamos fazer com a força que o Senhor nos deu tudo que vem às nossas mãos. Menos pastorear, porque pastorado feminino não é bíblico. Então, E o ensino também não.
Não esqueça dessa parte que você também faz. Existe uma diferença. A irmã faz uma distinção de todas as funções que são permitidas. A mulher pode exercer todas as funções que um pastor exerce. Ela pode pregar, ela pode ensinar, ela pode orar, ela pode visitar, mas ela não pode ter o título de pastor. Porque no título tem um peso de autoridade, uma ordenança, alguma coisa assim. Tá incoerente mesmo, entendeu? Ela tá incoerente nisso aí. Ela deveria abraçar o texto inteiro e não aquele pedaço, exercer a autoridade. Ela deveria pegar tudo e viver tudo. Talvez não gosta, né? Não consegue, porque às vezes se sente muito inteligente, porque de fato tá? Você ouve ela falar e você sabe que ela não é uma mulher normal. Ela não é uma mulher que você topa na rua. Ela é uma mulher crânio, uma mulher que sabe articular, é uma mulher estudiosa. Então prender tudo isso aí talvez dentro dela não faça bem para ela, né? Então ela precisa partilhar do entendimento dela, do ensino dela. Mas eu acho que existiriam meios que ela poderia fazer isso de forma que fique dentro do que está escrito, né? Da religião dela. Na prática, a mulher pode fazer o que o pastor faz, mas ela não pode ter um título. Eu acho que por muito tempo a gente vê esse negócio de título eclesiástico como uma coisa de glória, como uma coisa de autoridade, no sentido de que é meio que hierárquico, né? E eu não consigo ver assim. Eu vejo a função do pastor como serviço, porque Jesus, que é Deus encarnado, ele pega uma bacia e um pano e não uma coroa de ouro. E ele fala, aquele que quer ser o maior, quer ter o maior título, vai pro fim da fila. Seja o último, sirva seus irmãos. Então, a forma como Jesus lida com posições é completamente diferente da visão que a gente tem no mundo hoje, de que o Estado, esses pastores que mandam. Não é isso, não é mandar. É serviço, é levar a pessoa para Cristo, é ensinar as Escrituras, é caminhar com as pessoas, é orar por elas, é exortar quando estiver errado, é chorar junto, é abraçar. Então eu vejo muito como serviço. E aí falar assim que eu posso fazer tudo, eu não posso ter o título. Por exemplo, pastor celebra ordenança, batismo, ceia, disciplina, pastor assalariado, pastor tem que estar preparado para isso, pastor inclusive estuda para estar naquela posição. E eu queria até deixar uma sugestão a todos os pastores que coloquem as mulheres também para estudar, porque eu vejo as mulheres de pastor levando as coisas muito para a questão sentimental, quando acontece algum conflito na igreja. Eu já transitei bastante nessa... Você conhece muita mulher de pastor ruim, hein? Pelo amor de Deus. Conheço, e conheço pouquíssimas que são piadosas. Esses que maridos realmente pastores maravilhosos. Eita! Tem autoridade, eles têm que colocar no lugar. Né? Não, eles têm que colocar a casa em ordem primeiro para depois cuidar da igreja, né? Mas assim, você não respondeu a questão do que se o Senhor não nos deu autoridade para liderar a nossa casa. Ela tem uma língua bem afiadinha. Já deu para perceber isso, que ela não deixa nenhuma frase passar. Ela precisa responder, né? Não sei. Que a gente poderia liderar um grupo de família. E a nossa família a gente não tem autoridade para liderar, mas eu respondi sim. Como que a gente poderia liderar um grupo de famílias que é a igreja? E mais uma outra coisa, o Senhor falhou durante esses 19 séculos para só agora trazer uma revelação nova, porque na história da igreja... Esse argumento que ela trouxe, que é, para governar um povo, ela precisa saber, o líder precisa governar a sua própria casa. Como a mulher não pode governar a própria casa, isso a deslegitima de governar um povo, liderar um povo. Eu acho esse argumento bom, mas não é melhor do que o que Paulo já escreveu ali, que é tipo, não permito que a mulher ensine nem exerça autoridade sobre o homem. E diz o motivo. Eu acho esse aí o argumento que você tem que ficar nele. O problema é que quando ela trouxe esse argumento, a loura já destruiu ela apontando para ela, dizendo assim, mas essa primeira parte do que está escrito você já quebra. Então você não pode apontar para essa segunda parte. Entendeu? Então é tudo uma questão dela não ensinar. Eu acho que se ela não ensinasse, entende? Num contexto de pregação, de subir lá e tal, eu acho que ela estaria num lugar de poder aplicar esse texto aí. Mas como ela quebra essa parte, e de fato, porque ela admitiu, então... Não é uma revelação nova. Eu não estou trazendo um texto, Deus mandando a mulher ser pastora. Eu estou dizendo que não existe negativa. Existe negativa, que é a de Paulo, para um obreiro. A especificação do obreiro é aquela. E onde está a negativa? Onde ele fala, não pode mulher. O fato dele dizer que só pode homem, era que tem que ser uma mulher, não tinha estudado a Bíblia. Irmãs, as mulheres eram analfabetas. Elas não podiam nem aprender a gramática. Era raríssima a mulher que tinha conhecimento de gramática. Bíblia, elas nunca sentaram. Sabe aquilo que a Bíblia fala assim, que Paulo cresceu, sentou aos pés de Gamaliel?
né? Que todo mundo tinha um rabino, as mulheres não tinham. O que, que a mulher vai levantar para falar na igreja, nessa igreja? O que, que a mulher vai abrir a boca para ensinar? E se as ela nunca discípulas? aprendeu. Mas as discípulas que andavam com Jesus, elas aprendiam. Essa revelação progressiva. É aí que a gente vai vendo o caminho sendo mudado. Jesus... O Paulo aqui nesse texto, que parece que ele é machista, ele não é, ele é uma bênção. O Paulo aqui tá dando um pontapé inicial para as mulheres. Ele tá falando assim, aprenda em silêncio. Isso não é uma coisa ruim. Sabe o que significa? A mulher não podia aprender. Aprender para ensinar as outras mulheres, como ele escreveu em Tito. Não, mulher. Não, o versículo as tá mulheres mais velhas têm que ensinar a igreja. Não, tem que ensinar as mulheres mais novas. Aqui ele fala, as mulheres aprendem em silêncio. Esse é de Pedro, né? Não. Mas fala que Tito. Tito. As mulheres Que a mais mulher velhas tem que ensinar as mais novas aí a se comportar, não sei o que, tudo mais. Sim. Esse ensinar, tudo bem, não é teológico, nem bíblico, é um ensinar. Exatamente, tá claro. Porque ele diz o que é ensinar. Ensinar boas obras, ensinar a agir com decência, isso tá lá. De modos, né? Como você ensina sua filha. Isso. Não Orienta um a curso pessoa na teológico vida. sua filha. Você ensina ela a ser mulher, assim, enfim. Mas o ensinar de... Autoridade. Porque a única coisa que ela realmente precisa é isso aí, tá ligado? Essa é a realidade. Talvez assim, soa ruim, mas ao mesmo tempo leve, vai depender da perspectiva. Que não cabe à mulher o fardo de aprender as questões espirituais. Ela pode, mas não cabe a ela aprender. Porque se ela aprender a base da coisa, do convívio, e do que ela precisa fazer, a obediência, ela vive uma vida leve. Agora, ao homem não. Ao homem cabe o fardo de comer palavra, de comer as escrituras. É responsabilidade. Eles precisavam aprender. Imagina um menininho e uma menininha. O menino é obrigado a ir pra escola. Então ele fica naquela, ela não precisa ir, cara, que inveja, ir pra escola é mó chato, tem que ficar lá estudando. Mas é porque no futuro ele que ia ser aquele que iria sustentar ela. E o que ela ia ter que aprender era outra coisa. E esses dois ensinos, a combinação dessas duas escolas, iria, né, formar o lar. Né? Você discorda? Você acha isso ruim, horrível, opressor? Tá bom, paciência. Mas era o que fazia sentido. E funcionava, primeiramente. Né? De Timóteo, não permite que a mulher ensine. Aí é um problema também, né? Sabe o que o Greg Kinnear fala? Eu gosto muito Por que é um problema? Por que ela não deixou ele falar? do comentário nele. Ele fala aqui desse texto de Coríntios que o Paulo está resolvendo dois problemas nesse texto. Um problema de curto prazo imediato e um problema de longo prazo. Ele fala assim, o Paulo resolve um problema de imediato, que é a bagunça que estava acontecendo na igreja. O nego fica buscando, cara, trem entendeu? Pra não aceitar a realidade do que ele escreveu. E o motivo, cara, lembra que ele escreveu o motivo. Para pensar comigo. Se tivesse um motivo particular, ele abordaria o tal motivo. Ele não abordou vários motivos particulares? Pensa comigo. O rapaz lá que tava pegando a madrasta, ele não abordou de forma particular e disse o que tinha que acontecer? Várias outras situações ele aborda de forma particular, ele não dá indireta. Ele não diz, por exemplo, que a turma estava chegando no momento da janta e comendo muito. E aí outras pessoas chegavam depois e não comiam, não tinham o que comer. Ele aborda de forma clara, ele é muito claro o objetivo, ele não dá indireta. Se tivessem mulheres lá fazendo, pintando e bordando, ele não ia usar essa oportunidade para dar uma indireta e dizer, porque primeiro foi formado Adão. Não, ele ia dizer, tem isso acontecendo aí, vocês estão fazendo isso, não tô achando bom, tá? E é o seguinte, é isso, isso e isso. Ia estar lá escrito. Porque leia os textos dele, você vai ver que ele é esse tipo de cara. E não foi o que aconteceu. Falando com autoridade sem ter base nenhuma. E sem falar da cultura da deusa Diana, que as mulheres eram sacerdotisas, elas tinham relação sexual com pessoas negras. Odeio quando traz isso, cara. Só que o pastorado é um exercício de autoridade que foi dado ao homem. Prego batido e ponta virada. A gente já passou o dia todo. Para a mulher, sim. Para a mulher, sim. Quando Paulo especifica como deve ser o obreiro, ele já está dizendo assim, tem que ser o versículo que a gente leu fala para não ensinar. E a irmã fala que ensina e todo mundo ensina. Olha lá, viu? Ela sempre vai voltar quando ela trouxer o texto que realmente fecha a tampa, ela vai abrir para essa mulher, para Ruth. Ela vai dizer, mas você ensina. Você não pode trazer esse argumento porque você ensina. E realmente não tem como ela argumentar em cima desse texto, que é o único texto que ela pode usar.
E missionário Não, tu ensina tá trazendo evangelista. tu tá trazendo o texto de Corinto ou de Timóteo? Não, Porque de Timóteo, o né? Do Timóteo que você falou. A descrição para ser o pastor, que também não é esse título utilizado, ele é para homem, mas ele não está proibindo, ele não está sendo exclusivista, ele tá prescrevendo para homens, porque era o que tinha no momento, ele não está dizendo em momento nenhum. Por que Deus... Cara, esse argumento é ruim, viu, velho? Ele tá falando só com homens porque é o que tinha no momento. Olha só que engraçado, a Bíblia é a revelação especial de Deus, é a forma como Deus fala com o ser humano, a forma mais clara de Deus se comunicar com o ser humano é através de Jesus Cristo e das Escrituras, que é a revelação especial de Deus. Se isso para Deus é uma... Por que não foi tão claro? Mais claro do que isso. Mulheres não podem pastorear? Não podem. Nem Tá na claro Bíblia isso? você não vê uma mulher pastoreando. Inclusive Febe, quando fala... Claríssimo, tá claríssimo. Porém, quando ela traz o texto mais claro, mais, sabe, taxativo, mais direto nessa situação, ela aponta que, mas a irmã já disse que ensina. Isso aí, ou seja, o argumento dela que ela impede de ser vencida pela Ruth é o seguinte, ó, você não pode me vencer com esse texto. Quando o César pergunta para ela sobre esse texto, se você lembrar lá, ela sai, entendeu? Ela vai dizer, não, porque aqui, ó, nesse contexto e tal, entendeu? E compara com a passagem do véu, entendeu? Mas ela não pode usar, entendeu? Porque ela ensina. Então, a conclusão é essa. Se você gostou, não deixe de comentar e deixar um like, por favor. Eu não vou deixar de trazer mais vídeos como esse, debates como esse, que são interessantes, porque a gente consegue chegar no ponto de discordância delas, né? E conseguir enxergar mais claramente, né? O porquê elas discordam e aonde que está o erro, né? Por exemplo, aqui eu consegui identificar que as duas estão erradas, né? Com base no texto, as duas estão erradas. Não deixe de comentar, por favor, e deixar aí Será que Febe era... um like. Obrigado, até a próxima.